Olá, a paz do Senhor, sejam bem-vindos ao canal Recalculando a Rota. Eu sou seu irmão em Cristo, evangelista Davi Nascimento. Estou um pouco meio sumido, às vezes os irmãos procuraram a lição de número 5, não consegui colocá-la a tempo, mas hoje estamos aqui para estudar a lição de número 6. A lição tem como título O Livro do Trono. Antes que os irmãos fiquem aí na dúvida, eu passei por um problema, teve uma aula que foi até gravada em condições um pouco difíceis e estou tendo um problema com o equipamento aqui e isso deu uma acarretada, acabou atrasando um pouco os processos, mas na medida do possível nós vamos estar aqui produzindo os vídeos. Esse inclusive vai sair atrasado, está saindo atrasado um pouco por causa dessa questão, mas desde já eu quero te dizer que cada oportunidade que temos de meditar na palavra do Senhor, de aprender um pouco mais aqui com as nossas lições da escola bíblica, é sempre uma grande satisfação. E eu tenho certeza que Deus falará com você nessa aula de hoje ao entendermos a dimensão do trono, ao entendermos do que se trata o trono. Então, a nossa lição de hoje, a lição de número 6, fala O Livro do Trono, é o título da lição. E nós estamos estudando no segundo trimestre de 2022 sobre o livro do Apocalipse e o quão rico é esse livro. O nosso textuário da lição de hoje está em Apocalipse capítulo 4, versículo 2, que diz assim: Logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu e um assentado sobre o trono. Havia um trono e alguém assentado sobre esse trono. É interessante essa questão das coisas imediatas. Esse termo "e logo" no Antigo Testamento aparece pouquíssimas vezes, aproximadamente 5 vezes. Em algumas traduções pode ser que apareça mais do que 5, mas os estudiosos dizem que 5 vezes. No Novo Testamento, esse "logo", imediatamente, são termos que aparecem constantemente. E aqui no Apocalipse, então, aparece inúmeras vezes, porque é uma mensagem para a igreja, uma igreja que está desesperada, que está sofrendo perseguição, que está passando por dificuldades, mas esse "logo", o imediatamente, sempre aparece para dizer que Deus é um Deus de respostas rápidas e que tem soluções que não estão tão distantes, é um Deus que está próximo, que faz questão de revelar aos seus servos as coisas que estão prestes a acontecer, as que estão acontecendo, trazer clareza. É um Deus que traz resposta. Então esse é o nosso textuário. João sendo arrebatado e se encontrando diante de um trono e de alguém assentado nesse trono. A verdade aplicada nos diz que, independente das circunstâncias, podemos perseverar, confiando no Senhor, pois o seu reino é supremo e eterno. Apesar das circunstâncias, nós precisamos lembrar disso. Esse é o grande ensinamento que a lição de hoje nos ensina, nos passa. Apesar das circunstâncias, nós precisamos lembrar que o Senhor, o nosso Deus, o nosso Senhor, Ele é Senhor da história e Ele está sobre um trono, Ele é supremo, Ele é soberano. E confiando nesse Senhor supremo, sabemos que em Cristo somos mais do que vencedores. O nosso texto de referência está no capítulo 4, e a partir do versículo 3, que diz assim: E o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra de jaspis e de sardônica. Vale lembrar que essas pedras são pedras que aparecem no peitoral do sacerdote, né? São pedras conhecidas para o judeu, para o público que João está escrevendo. E o arco celeste estava ao redor do trono. Quando falar arco celeste, nós estamos falando de arco-íris. E era semelhante à esmeralda. O arco era semelhante à pedra de esmeralda. Pedra de esmeralda, que é a pedra que representa a tribo de Judá. A tribo da qual o rei Davi sai dela. O rei Davi é descendente de Judá. E da família de Davi haveria sempre um sucessor no trono. Jesus é o descendente de Davi
que vem para estabelecer um trono eterno representado na pessoa de Jesus. E quando fala semelhante à esmeralda, esmeralda é a pedra da tribo de Judá. Então, está fazendo uma menção da presença do Cristo, do Filho de Deus, aquele que é descendente de Davi, que está cumprindo, que está recebendo toda a promessa feita a Davi, está sobre o trono. Ao redor do trono havia 24 tronos, e assentados sobre os tronos 24 anciões vestidos de vestes brancas, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos. Olha só, tem tronos, mas João está falando do trono principal. Saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal. E no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. Uma semelhança muito grande com a visão de Ezequiel, que foi o tema do trimestre anterior. O profeta Ezequiel também viu um trono e 4 seres viventes, com características parecendo animais, com olhos, com vários olhos, também aparece na visão do profeta Ezequiel. Então, um trono cercado de seres celestiais, nós entendemos que são os querubins que fazem a guarda desse trono, que representa um símbolo de alguém que tem o controle de todas as coisas e que tem autoridade sobre um exército comandado por querubins. O ambiente da revelação aqui sai da esfera terrena. João estava recebendo notícias e falas a respeito das igrejas da Ásia, as 7 igrejas. Então, o ambiente da revelação do livro sai dessa esfera terrena e João é arrebatado imediatamente, logo, para uma esfera da dimensão celestial, e ele se encontra diante do trono, o trono que demonstra a majestade, a grandeza de Deus. E o versículo 2 fala dessa urgência, dessa coisa do imediato, de um Deus que tem prazer em demonstrar de forma imediata a resposta das dúvidas que permeia a igreja daquele tempo e permeia a igreja de hoje em dia. Quando ele fala na carta às 7 igrejas, ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer, quando ele repete essas questões de forma tão incisiva, logo em seguida, para não haver dúvida, João é levado direto ao trono para estar diante daquele que é capaz de dar galardão a todo aquele que vencer, aquele que é Senhor da história, aquele que é Senhor sobre todas as coisas. E nessa visão, o João demonstra todo o poder desse ser, em voz como de trovão, em relâmpagos, em manifestações grandiosas diante da situação do que está acontecendo no trono. Então, sai dessa esfera das cartas, das promessas que é feito, das correções que precisam ser alcançadas, das palavras de incentivo e vai direto ao trono, onde está aquele que está fazendo as promessas, para demonstrar a sua grandeza e que ele é fiel para cumprir. Os 24 anciões que está ali representa a fidelidade desse ser que está no trono, da fidelidade dele, os 24. Agora nós vamos adentrar nesses 24. Aqui, a visão contempla um Deus que é soberano. Quando nós vemos aqui, nesse exato momento, o trono, nós estamos vendo alguém que é soberano. E nós temos dificuldade de entender soberania e o soberano, porque nós vivemos em um país que, em tese, acreditamos ser democrático, onde o poder é dividido entre... Acredita-se que o poder vem do povo, Hoje, democracia é o quê? O poder, todo poder vem do povo. E há representantes do povo, no legislativo, no executivo, e esses do executivo e do legislativo escolhem pessoas para o judiciário, para o poder judiciário, para julgar as questões de acordo com as leis que são feitas pelos membros do poder legislativo, de pessoas, aquele grupo que escreve leis para a população.
Só que o contexto aqui era de pessoas que viviam em um tempo onde o poder, todo o poder vinha de um soberano, de um rei. E esse rei entendia-se que era escolhido por Deus. Então o que o João está diante aqui é alguém que está diante de um trono que está um ser soberano, que tem todo o poder, não sobre uma nação, não sobre um povo, mas alguém que é soberano sobre todas as coisas, sobre todos os povos, sobre todas as nações. E é isso que o capítulo 4 começa nos dizendo, de alguém que tem todo o poder, de alguém que tem controle sobre todas as coisas. E é visível esse poder diante desse trono, diante das expressões de força que sai daquele trono, de trovões, de relâmpagos e coisas do tipo. Então a gente tem essa dificuldade de entender soberania olhando a partir dos exemplos que temos de governo. O referencial de governo é um único ser que detém todo o controle, todo o poder, diferente do que a gente tem hoje no formato político. João estava escrevendo para pessoas que entendiam esse contexto político para a época. Ok? Então vamos adiante. Seguindo aqui adiante. Nesse trono há seres anciões, nos tronos em volta, João relata 24 anciões. Quando lemos Mateus, nós encontramos Jesus dizendo que os seus apóstolos se assentariam sobre 12 tronos. E aqui nós temos 24 tronos, 24 anciões sentados nesse trono. E aqui é uma simbologia que muitas pessoas têm dificuldade de entender, acham que são anjos. Mas anjos não se assentam em trono, anjos não têm coroa. E nós entendemos que esses 24 anciões são justamente os 12 patriarcas, representando todos aqueles que foram alcançados primeiramente através da aliança feita a Abraão e aos seus descendentes através de Jacó, e os outros 12, os que foram alcançados através dos apóstolos, da igreja do Senhor, através do sacrifício de Cristo. Então é uma simbologia para ilustrar isso. E por que eu falei logo no início que João, ao sair desse ambiente da esfera das promessas, das palavras de correção, das palavras de ânimo, ele vai para um trono e lá ele encontra comprovações da fidelidade desse Deus. Ele encontra representantes tanto da antiga aliança quanto da nova aliança. Então o Deus que cumpre as promessas está ali diante do trono com todos que foram alcançados pela promessa. Os 24 representantes estão ali, tanto da antiga quanto da nova aliança. Temos aqui também manifestações, nesse texto nós temos essas manifestações da grandeza de Deus. Trovões, relâmpagos, falam de coisas grandiosas. Quando a gente vê trovões e relâmpagos, a primeira sensação que temos é de susto. Nós nos assustamos com a expressão da grandeza, da força que é isso. Os barulhos são estrondosos. Um relâmpago, ou seja, um raio, quando cai em algum lugar, ele pode provocar grandes complicações, né? Se alguém é atingido por um raio, praticamente morre mesmo, não tem como escapar. Quando cai sobre alguma propriedade, sobre algo, o dano é muito grande. Então nós estamos falando de coisas grandiosas, majestosas, e nas visões, como eu disse nas primeiras aulas, os textos apocalípticos se utilizam de expressões, de situações que o leitor conhece para explicar, para expressar coisas que o leitor nunca viu, nunca presenciou, não imagina, não sabe o que é. Então João vê coisas grandiosas, luzes saindo do trono, estrondos, e a expressão que ele usa é trovão, relâmpagos. São expressões para demonstrar a majestosa e quão grandiosa é a manifestação do que está no trono. Temos um cenário aqui de poder, de alguém que trouxe salvação e que manifesta de forma grandiosa. Trouxe salvação, e a gente contempla isso nos 24 anciões que estão em volta do trono, que foram alcançados pela grandeza desse ser soberano. E temos também a manifestação grandiosa
e majestosa desse ser. Amém? Vamos aos tópicos da nossa lição. Hoje a aula vai ficar um tanto mais dinâmica, não tem os slides, mas vamos aqui tentar tirar o maior proveito possível. E um recado rápido. Se você ainda não é inscrito no canal, é a primeira vez que está aqui, ou já teve alguma vez e ainda não se inscreveu, porque tem os que participam, mas acabou que ainda não se inscreveu. Se esquece de se inscrever, se inscreva, faça parte conosco dessa grande escola dominical, dessa escola bíblica. Então, no primeiro tópico, o autor coloca aí o trono, é o item do primeiro tópico, o trono. E o primeiro subtópico fala de um trono alto e sublime, apesar de ser algo que está bem acima. Quando a gente entende como trono alto e sublime, fala de algo tão alto que o ser humano não consegue alcançar. A força humana não consegue alcançar lá. Mas é algo sublime, porém é algo sublime. E o que é esse termo sublime? O que seria esse sublime? É algo que, apesar do coração humano, da força humana não conseguir alcançar algo tão grandioso, tão acima do ser humano, mas é algo que o ser humano olha e entende e deseja querer estar lá. E quem está no trono faz questão de que essa pessoa que deseja estar lá possa alcançar, estar diante desse trono. Possa estar diante do trono, assim como os querubins que aparecem na visão de Isaías dizendo: Santo, 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 e toda a terra está cheia da glória do Senhor, Santo é o Senhor, e toda a terra está cheia da sua glória. Há essa possibilidade, essa atitude, esse ato sublime de alcançarmos isso, mesmo estando distante, mas a graça de Deus nos leva para perto desse trono, desse grande trono. É um trono de justiça e juízo. Subtópico 1.2. Por que um trono de juízo e justiça? Justiça e juízo. As pessoas estão acostumadas com governos corruptos, com corrupção por todas as partes, mas o trono de Deus é um trono justo. É um trono justo, não há injustiça diante desse ser soberano. E outra coisa, diante desse trono de juízo e justiça, é fato que nós seremos um dia julgados. Não podemos esquecer disso. Mas seremos julgados por um Deus justo. Seremos julgados por um Deus que é fiel para cumprir tudo que prometeu e que age com justiça e não com injustiça, de acordo age o contrário do que conhecemos aqui na nossa esfera terrena, dominada pela corrupção moral que nos afeta desde a queda. O próximo subtópico, nós temos aí o trono de Davi. E quando falamos de trono de Davi, como eu disse, a questão da pedra de esmeralda, a cor esmeralda que representa a tribo de Judá, o trono de Davi, no trono de Davi, nós entendemos Deus mantendo a promessa, um Deus que cumpre promessas. Quando Davi decidiu que queria construir um templo para ser a morada de Deus, Deus diz, da família de Davi sempre haverá um descendente dele no trono, sempre. E aqui nós percebemos esse trono apresentando um trono que é um trono eterno e que esse representante está aqui, cumprindo toda a promessa de Deus. Deus, o nosso Deus, é fiel para cumprir promessas. Em volta do trono, é o tópico de número 2. Em volta do trono há 24 anciões. O número de representatividade, aqui se trata de um número de representatividade. O trono não é só de juízo, mas é um trono também de salvação. Quando eu disse para vocês que representa tanto os que foram salvos na antiga aliança, quanto os que são salvos na nova aliança, tendo na antiga aliança os 12 patriarcas, tendo na nova aliança como referência os 12 apóstolos, aqui nós entendemos que diante da grandeza do trono, o trono que representa juízo, grandeza, também é um trono de salvação, e isso fica claro quando encontramos a representatividade desses que foram salvos, tanto na antiga quanto na nova aliança. Também
a 4 seres viventes. Esse item da revelação nos remete, como eu disse, ao livro do Ezequiel, ao profeta Ezequiel, que vê 4 seres viventes também. Então se trata de querubins, os ministros da guarda celestial. Na visão de Isaías, ele vê os querubins em volta do trono. O Ezequiel vê os querubins em volta do trono e o João vê os querubins. Os querubins são os generais da guarda e eles estão diante do Senhor. Eles trazem proteção, um símbolo de proteção ao trono. Eles foram escolhidos, por exemplo, para guardar o jardim. Ele é tanto para guardar da corrupção, a questão dos que estavam fora do jardim, mas também eles são para guardar, para demonstrar ali que há uma separação da grandeza de Deus, da glória de Deus, para o que não pode, o que não deve estar na presença de Deus. Para isso os querubins foram colocados ali na entrada do jardim, protegendo o jardim. Então, quando fala de proteção, é uma simbologia para nos mostrar que para estar diante da presença de Deus, assim como nós vemos no exemplo do Éden, é preciso ter um coração puro, um coração voltado para Deus. Precisa ter sido alcançado pela salvação, pela graça de Deus. As 7 lâmpadas de fogo é outro item que está em volta do trono. São os 7 Espíritos de Deus. O próprio texto diz isso. São os 7 Espíritos. Que, como já estudamos na lição 2, fala da múltipla e perfeita operação do Espírito Santo. O 7 é símbolo de perfeição. Tudo que aparece com 7 fala de plenitude e perfeição. Então, a plenitude do Espírito de Deus, a perfeição do Espírito de Deus está envolto nesse trono. Então, João está diante de um trono de perfeição, de um trono de plenitude. A plenitude em grandeza, plenitude em graça para trazer salvação aos que estão ali representados diante do trono. Fala de poder, de glória, grande glória, de algo grandioso, majestoso e algo pleno. 7 representa plenitude, o Espírito de Deus em toda a sua plenitude. No trono está o soberano Senhor, o Senhor da história, o Senhor que tem domínio sobre todas as coisas, o Senhor que continua sendo o Senhor da igreja, que não perdeu o controle de nada e que está ali avisando aqueles irmãos que estavam passando por dificuldades, que Ele estava no trono pronto para cuidar daquelas pessoas, pronto para dar o devido galardão à sua igreja amada, a todos aqueles que perseverarem, a todos aqueles que permanecerem fiéis até o fim. No trono está ali o primeiro subtópico, como jaspe e sardônio. Essas pedras falam de esplendor e beleza, da presença de Deus, uma presença esplendorosa e bela. Essas pedras são utilizadas para demonstrar a glória e o esplendor da Nova Jerusalém. A glória da Nova Jerusalém. Utiliza-se de pedras extremamente raras para dizer do quão precioso é o que está no trono, de quão lindo é o que está no trono. O arco celeste é o arco que Deus estabeleceu como símbolo de esperança. Então nós vemos algo lindo, algo extremamente lindo, e encontramos nesse local a esperança. Os 24 anciões representam esperança. O arco também representa a esperança. Lá nos 24, a fidelidade de Deus. Aqui, a promessa de restauração. A promessa de não destruição. A promessa de um Deus que demonstra compaixão com a sua criação. O arco ao redor do trono nos remete também ao texto de Hebreus, capítulo 4, o versículo 14 e 16, que diz que porque nosso Senhor Jesus Cristo intercede por nós e é possível
junto ao trono, alcançar misericórdia e graça, porque temos esse intercessor que está diante do trono, intercedendo sempre por nós. Alcançamos a misericórdia porque há essa intercessão. A carta aos Hebreus, nesse exato momento, fala que nós precisamos recorrer ao trono da graça para alcançarmos misericórdia, livramento em tempo oportuno, porque temos lá um sumo sacerdote que foi tentado em tudo, mas que também venceu todas as coisas. E é nele que alcançamos livramento em tempo oportuno. Livramento para não pecar, para não errar, para permanecermos fiéis. Subtópico 3.3, semelhante à esmeralda. Como eu disse, a pedra de esmeralda representa ou corresponde à tribo de Judá, a tribo real. A tribo que dela vem o rei Davi, a tribo de Judá, mostrando a soberania e o poder desse trono. A promessa feita por Deus de que enviaria um Messias para restaurar a humanidade, que estabeleceria um reino eterno. Que visão gloriosa foi vista por João e é revelada a nós. E essa revelação precisa nos trazer esperança. Precisa deixar claro para os nossos corações que o Deus que é Senhor da história, que é o Todo-Poderoso, que tem o controle de todas as coisas, que é o Senhor da igreja, Ele está no trono. Um trono majestoso, alto e sublime trono. Um trono de juízo, um trono justo. Mas através desse trono, nós temos esperança, porque o Senhor soberano da história, na sua graça, na sua infinita graça, nos alcançou com o seu amor para sermos um povo eleito, geração santa. E somos representados ali, em volta do trono, através dos 24 anciões. O trono é um lugar de esperança. O trono está rodeado pelo arco da promessa de não mais destruição, mas uma promessa de esperança, uma promessa de uma segunda chance. Então a nossa esperança deve estar no trono. A nossa confiança precisa estar no trono. Em quem está no trono, em quem está assentado no trono, no Filho de Davi, na promessa de Deus de restauração. E é no trono, é sabendo que existe um trono, que há um soberano, que governa todas as coisas, que nós batalhamos as nossas lutas, que nós pelejamos no dia a dia, enfrentamos as nossas lutas diárias, sabendo que Ele, o que está no trono, é fiel e justo, e há de dar o galardão a cada um segundo as suas obras. Que Deus os abençoe e fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Um abraço.